E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Pessoal da segunda série do ensino médio, professor de história aqui, professor Jefferson. Vou fazer minha descrição. Tenho 1,85 m, 45 anos de idade, uso barba e estou de óculos. Vamos falar hoje, que nem eu estava falando para vocês nas últimas aulas, sobre revolução científica. Ela está baseada no tema transversal ciência e tecnologia, com a nossa habilidade aqui, que é analisar e avaliar impasses éticos e políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e os seus desdobramentos nas atitudes e nos valores dos indivíduos, grupos sociais, sociedades e cultura. E, como é aula de história, vamos tratar especificamente de revoluções na ciência e os seus usos políticos, econômicos e sociais. Para entender primeiramente o que é revolução científica, a gente tem que ir lá no nome. Por que alguém colocou um nome numa etapa chamada Revolução Científica? Quem determinou? Quem foi o primeiro a usar esse nome foi Alexandre Goiré, nos seus livros. Ele é um historiador e ele começou a usar esse termo. E Thomas Kuhn, ele propagou esse nome, Revolução Científica, a um determinado, os dois, Alexandre Goiré principalmente, a um determinado tempo, que foi no século XVI e XVII, que foi a concepção do homem de ver as coisas. Ele saiu do dogmatismo, da parte religiosa, dogmática, e passou, pessoal, para a parte científica, empírica, experiência. Então eles começaram a analisar isso, homem. Foi uma fase, principalmente nessa época, nós encontramos muitas transformações da parte religiosa. Temos a reforma protestante, eu falo na parte ocidental, né, na Europa para cá, a reforma protestante. Nós temos o período que vem da Renascença. Após esse período, nós começamos o iluminismo decorrente disso. São matérias que a gente até viu, já falamos outrora aqui na escola, aqui com vocês, e só para fazer uma ligação geral de tudo. Então, o que foi isso? Isso que trouxe uma mudança radical na forma do homem ver a natureza, que nem eu falei para vocês. O homem começa a analisar a natureza, não na parte mais religiosa, mas na parte científica. E ele foi marcado, como eu estou falando, de novas teorias e métodos científicos. Belezinha até aí? Vamos passar de slide. E os principais pensadores que foram decorrentes ou precursores desse pensamento, começou principalmente com Nicolau Copérnico e depois deu vazão para Galileu Galilei. Depois nós temos lá na frente Isaac Newton e Johannes Kepler, entre outros pensadores. Eles foram os precursores desse. Cada um desenvolveu. Eu acho que o mais famoso aqui, vocês estudam muito em física, é Isaac Newton, apesar que os outros também são, Galileu Galilei também. E qual que era o pensamento da época? Passando de slide aqui. Qual que era o pensamento? Era o geocentrismo. Eles, pensamento católico, aristotélico, Aristóteles, filosofia. Lembra da filosofia que vocês têm aula no ensino médio aqui de filosofia? Então, o pensamento deles era o quê? Que a Terra, que nem o slide que está aqui, ela ficava no centro de todas as coisas. E o Sol, a Lua e todas as outras estrelas orbitam a Terra. E o que Copérnico descobriu e escreveu no seu livro sobre as revoluções das esferas celestes? O heliocentrismo. Ele viu o contrário, através de empirismo, análise. Ele viu o seguinte, que o planeta Terra que orbita o Sol, formando um sistema solar. Ele foi o primeiro a pensar assim. Tanto que depois que Copérnico escreveu, Galileu, ele popularizou, como está escrito no slide. Ele passou em diante. Tanto, só para vocês terem noção, Galileu Galilei foi considerado herege por causa desses pensamentos científicos. Ele chegou até ficar um período da sua vida preso por causa dessa forma de pensamento. E o que é o método científico empírico? Empírico, vocês sabem, é experiência, aquilo que é experimentado. E a Revolução Científica, ela desenvolveu um método que enfatizava observação sistemática,
a experimentação controlada, formulação de hipóteses testáveis e a busca de evidências empíricas. Então, ele tinha que testar para ver, vamos ver, a gravidade. Então vamos testar a gravidade. Então é assim que funciona. Você vê, por causa dessa formação de pensamento, a Revolução Científica, o que ela fez? O controlinho aqui do PowerPoint, controle de passar slide, o celular, a televisão, tudo que é tecnologia, foi isso. Porque se você falar para mim, tudo bem, começou a Revolução Científica aí, quando ela terminou? Ela não terminou ainda. Tanto que nós estamos vivendo a Revolução 4.0, porque depois da Revolução Científica tivemos a Revolução Industrial, tivemos várias revoluções, várias formas de pensamento. Uma matéria que vocês estudam, que foi por causa da Revolução Científica, é a Sociologia, que veio por causa desse pensamento racional que surgiu, que vocês têm nas suas aulas. Então, todas essas formas. E resumindo, a Revolução Científica foi um período de transformação intelectual e metodológica que revolucionou os seres humanos. O homem moderno hoje existe por causa da Revolução Científica. E para finalizar, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer um debate, vamos separar em grupos, viu, pessoal? E vamos fazer um grande debate para mostrar a nossa mudança do nosso dia a dia, como é por causa dessa forma de pensamento. Beleza? Belezinha?